6h16, de volta com o Manhã no Ar e as principais notícias do dia. E famílias da Rua do Castanho, no bairro São José, pedem que uma obra de drenagem seja concluída no local. Segundo elas, várias casas estão em situação de risco devido à demora. 4 meses. Esse é o tempo que os moradores desses 2 terrenos não têm paz. Tudo começou quando esse muro, que fica bem encostado à via principal, caiu, desabou por conta das fortes chuvas aqui na capital amazonense. Somente desse lado moram 4 famílias. E a situação só vai se agravando ao longo do tempo. Isso aqui que nós estamos vendo, essa montanha de barro, esse desvio, junto com muito lixo, foi um serviço inacabado que a Secretaria Municipal de Infraestrutura deixou. E esse abandono vem trazendo muitos prejuízos à família, porque simplesmente essa lama, junto com a quantidade de água, vai entrando e levando tudo que vai pela frente. A minha mãe, que já é idosa, ela tem 66 anos, então ela sobe e desce todos os dias essas escadas e ela tem dificuldade, porque eles começaram isso tudo, falaram que iriam retornar, né, que iam fazer um serviço ali na rua do 9º DP, que meia hora eles iam voltar, e não voltaram. Começaram lá a fazer o buraco, dizendo que iam fazer tipo um hip-rap, e nisso não concluiu o serviço. Começou do lado da minha tia, que também na época era viva, que agora ela já faleceu, ela chegou a ver um começo desse serviço, e eles terminaram do lado dela. E do lado da minha mãe, eles não terminaram, eles começaram o buraco, fizeram o buraco lá, botaram alguns barros e não retornaram. Tanto é que tiraram a escada. Então isso tudo começou. E aí a água não tem por onde passar. Eles fizeram essa mureta e agora está furando o asfalto e indo constantemente a água vazando por lá de baixo. Quero reforçar e pedir ajuda, porque não é a primeira reportagem que vem, não é a segunda e nem a terceira, né? E aí a prefeitura joga para Água de Manaus e a Água de Manaus joga para a prefeitura. E, enfim, não entra em acordo nenhum dos dois. Um joga para cima do outro e ficou isso daí, né? E quem sofre com tudo isso, né, é a minha mãe, né? E quem mora aqui para baixo, a gente, porque se fosse em outros bairros, né, lá para Ponta Negra, essas coisas, bairros nobres, eles já tinham dado um jeito, já tinham ajeitado. Mas como é a gente, como eles nos chamam mesmo até de periferia, né? Como é aqui, essa parte da periferia, não vem nos ajudar, né? Vou conversar agora com uma outra pessoa, Dona Rocilda. Vou pedir então para ela vir caminhando, mostrando as dificuldades que ela e outros idosos têm ao passar por esse trecho. Olha, eles construíram uma ponte improvisada, uma passagem bem improvisada, que coloca em risco a vida desses moradores. Então eu vou ajudar a Dona Rocilda, que agora tem que fazer esse caminho por aqui. Mas antes a senhora usava um outro acesso, né? Vamos caminhando um pouquinho para cá para a gente conversar, então? Para a gente entender o que está acontecendo aqui no local. Olha a dificuldade que a Dona Rocilda tem de descer por esse escadão aqui, porque o acesso que ela tinha, que ia direto para a casa dela, para o terreno dela, acabou sendo retirado por esses serviços que realizaram aqui e não retornaram à escada. E onde ela ficava também não tem nem como, né, Dona Rocilda? O barranco já cedeu. Já cedeu, não tem como mais voltar a escada para o lugar que estava. A não ser que eles venham aqui e consertem, né? Deixe como estava, direitinho, arrumadinho. Eu peço encarecidamente que alguém venha me ajudar, por favor. Porque já muitas vezes já pedi aqui ajuda para consertar essa escada. Eu vivo doente do meu joelho. É um sacrifício para mim subir, para mim descer. Eu subo e desço, vou para a minha igreja, eu vou para o meu trabalho, tá entendendo? E tenho esse problema no joelho. Eu preciso dessa escada, eu preciso desse pedaço organizado, arrumado, entendeu? Então está virando lixeiro na frente da minha casa, porque a minha casa é velhinha, botaram esse entulho aí, eles pensam que é lixeira, entendeu? Aí estão colocando lixo aí na frente da minha casa.
Eu não aceito isso não, por favor. Eu tinha uma banca de churrasco aí na frente, minhas filhas me ajudavam, tinha uma banca. Agora eu não tenho mais condições de botar banca de churrasco aí, eu não tenho condições de vender mais nada na frente da minha casa, porque tá aí, olha, a partir do momento que eles fizeram isso, virou uma lixeira. Até geladeira, resto de móveis tem. Tudo tem. Tudo estão jogando aí pensando que é uma lixeira, tá entendendo? Aí não dá, minha filha, desse jeito não dá. Eu quero que eles venham ajeitar, por favor, ajeitar o que começaram e não terminaram. Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura, a Seminf, disse que a demanda já é de conhecimento do Distrito de Obras da área. A situação foi avaliada pela equipe que constatou uma construção irregular sobre a rede de drenagem e deve iniciar as intervenções necessárias na via nos próximos 10 dias. E ontem o governador Wilson Lima autorizou o início da recuperação de estradas no município de Iranduba. As obras fazem parte de um pacote anunciado em março e que deve custar cerca de 800 milhões de reais. Há anos, a dona Mieco reclama da estrada do Caldeirão, no município de Iranduba. Aqui, escoar a produção é um desafio. O prejuízo para a agricultora chega a 20% por mês, só por conta da péssima infraestrutura na via. Para sair até para a estrada AM070, gasta 30 minutos para sair caso da estrada. Já estrago é esse que vai murchar, então não pode ir todo dia, então uma semana, 5 dias, só vai 3 dias, então perdiço é muito grande e a caminhão fica quebrada no meio, aí a produção perde todinho, que a foliar não pode esperar. As máquinas começaram o trabalho de recuperação na manhã desta quinta-feira, depois da ordem de serviço assinada pelo governador do estado, Wilson Lima. Cerca de 11 quilômetros da estrada vão ser asfaltados. A obra aqui deve custar mais de 3 milhões de reais. Nessa fase das intervenções, as vias menores não vão ser incluídas. Por isso, moradores deste ramal fizeram um protesto para chamar a atenção. Nesta área moram mais de 2.000 pessoas ao longo de 8 quilômetros de via, sem nenhuma estrutura. Como é o nome desse ramal? Ramal do 13, é conhecido por Ramal do 13. E por que vocês resolveram fazer a reivindicação aqui? É porque nós estamos, como diz, com os carros quebrados, as crianças estão andando a pé, porque o ônibus escolar não tem condições de andar no nosso ramal. Quando começa o inverno fica pior. Então, nunca teve asfalto? Nunca teve asfalto. Dizem que já foi asfaltado 3 vezes, no papel, né? Mas no físico, até agora nada. Segundo o governador, a recuperação desses ramais vai ser incluída em licitações futuras. Já pedi para que o meu secretário de infraestrutura fizesse um levantamento desses ramais para que a gente fosse atendendo na medida do possível. Dá para fazer tudo? Não, não dá para fazer tudo, porque nós temos limitações. Mas se a gente começar a investir em locais que não são prioritários, aí fica mais difícil ainda a situação do município. Eu já tenho um lote, quer dizer, são 4 lotes de manutenção, de recuperação de estradas e de rodovias que vão ser licitados. E essa estrada, que é a entrada ali do Iranduba, a Carlos Braga, está dentro desse lote. Já a rodovia AM070, estrada que liga Manaus a Manacapuru, deve ser concluída dentro de 2 anos. Desde que a obra foi abandonada, a via está cheia de buracos e a parte ainda não pavimentada vira lama em dias de chuva. A situação prejudica principalmente a economia de municípios da região metropolitana de Manaus. Essa estrada ela é importante não só para a questão turística, para o desenvolvimento do município, mas também como a escoação da nossa produção. Somos uma cidade produtora, porém sofremos muito com tudo isso. Os trabalhos estão em andamento desde o início do mês com serviços de escavação e instalação desta galeria para ajudar no escoamento do Igarapé. Nós estamos hoje com mais de 120 obras, sendo retomadas por todo o estado do Amazonas. O nosso contrato assinado hoje, com ordem de serviço dada hoje, tem um prazo de execução de 90 dias. E aqui nós temos até 2020, em 2020 nós vamos concluir essa obra. Esse ano planejamos executar 20 quilômetros,
duplo, né, que naturalmente 20 quilômetros de uma pista duplicada corresponde a cerca de 40 quilômetros de uma pista singela. As obras fazem parte de um pacote anunciado em março deste ano que custa cerca de 800 milhões de reais, frutos de convênios e empréstimos com bancos como a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil. Ainda essa semana, as intervenções devem começar em outras 5 cidades. E vamos falar de acessibilidade. Já está valendo uma lei que obriga a instalação de banheiros químicos para pessoas com deficiência em eventos públicos e privados. Shows musicais, bandas de carnaval e até corridas de rua. Se tem aglomeração, é obrigatória a presença de banheiros químicos adaptados para pessoas com algum tipo de deficiência. A exigência está prevista em uma lei sancionada na última segunda-feira pelo presidente da República. A lei legitima uma ação que já deveria estar estabelecida, né? A gente não entende como bobagem, a gente acha extremamente necessário, uma vez que a gente trabalha com grandes eventos e atende a população em geral. De acordo com o último censo do IBGE, 20% da população brasileira possuem algum tipo de deficiência. Com a medida, todos os produtores de eventos são obrigados a destinar 10% dos banheiros químicos disponíveis para quem tem dificuldade de locomoção. Antes de virar lei, a medida já estava em vigor em alguns estados, como Santa Catarina, por exemplo. Por lá, a multa para quem descumprir a lei é de R$ 2.000. A proposta, aprovada e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, ainda não prevê punições, mas vai servir como exigência para liberar ou não eventos a partir de agora. A gente sempre orientou que o responsável pelo evento, né, pudesse estar atento a essas questões. Agora, com a lei, a gente vai conseguir ser mais efetivo, né, cobrando com mais eficiência. E quem trabalha fazendo movimentos repetitivos ao longo do dia sabe que isso pode trazer muitas dores e incômodo. Essas lesões por esforço repetitivo são conhecidas como LE. É um tipo de doença que mais afeta os trabalhadores brasileiros e que causa afastamento, indenizações e processos de reintegração ao trabalho. Há 15 anos, o Roberto é eletricista. O dia dele é quase todo assim, soltando e apertando o parafuso. Sempre o mesmo movimento com a chave de fenda. A falta de cuidados trouxe consequências. Ele desenvolveu uma lesão por esforços repetitivos e agora só consegue ficar na parte administrativa do trabalho. Sim, agora eu preferi mudar um pouquinho, né? Porque está piorando. Essa dor está com 6 meses mais ou menos. De acordo com dados do Ministério da Saúde, entre 2007 e 2016 foram registrados mais de 67 mil casos da doença no Brasil. O aumento nesse período ultrapassou os 180%. O problema é responsável pelo maior número de afastamentos e também os maiores custos em indenizações, tratamentos e processos de reintegração no trabalho. Os profissionais mais afetados normalmente são os que trabalham em fábricas com máquinas fixas e em linhas de produção. Quem atua em serviços gerais também tem um alto risco de ter as articulações e músculos afetados. A LE é a abreviação de lesões por esforços repetitivos e DOT, distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. É um grupo de doenças que está relacionada à sobrecarga de articulações, músculos e tendões. O ortopedista alerta ainda que é necessário que os próprios trabalhadores se cuidem antes dos primeiros sinais aparecerem. Quando você pega essa lesão em um estágio inicial, o tratamento acaba sendo mais fácil e mais rápido. Quando essa doença aparece para a gente num estágio mais avançado, o tratamento tende a ser mais demorado, a recuperação tende a ser mais lenta. O Antônio, que assumiu parte do trabalho do Roberto, até já conhecia os problemas que poderia desenvolver com a atividade que tem. Mas confessa, nunca chegou a fazer nenhum dos exercícios para prevenir as lesões. Atitude que pretende mudar daqui para frente. Alguns cuidados que deveria ter que tomar para não acontecer o que aconteceu com o colega aí.
cuidados que devem vir de todas as partes, né? Do trabalhador que precisa ali estar preparado, ter noção, se cuidar, evitar. E às vezes eles até disponibilizam, por exemplo, equipamentos que sejam para resguardar a sua segurança e o profissional não usa e depois tem complicações. A maior parte dos casos de afastamento de trabalho aqui no Amazonas por conta de lesão por esforço repetitivo são de atividades da indústria, do polo industrial de Manaus, que são atividades que você repete diversas vezes e acaba ficando com algum tipo de problema e precisa ser afastado. O ideal é que você perceba isso o quanto antes e procure um médico, porque além da questão, não é só uma questão de afastamento de trabalho, é uma lesão que você pode ter para o resto da vida se não for tratada da maneira adequada. Agora, uma outra coisa que tem causado ler em bastante pessoas é o uso de telefones celulares, smartphones. Muita gente utilizando, passa o dia na internet, o dia todo mexendo no celular, de repente começa a ficar com aquela cãibra nas mãos e de repente esse quadro pode evoluir para uma doença. É algo que você precisa estar atento, principalmente os pais e mães com as crianças que começam a usar esse tipo de tecnologia muito cedo. E uma polêmica está tomando conta da Defensoria Pública. Isso porque o Ministério da Saúde quer evitar o uso do termo violência obstétrica pelos profissionais e em documentos. Os defensores repudiam a decisão. O despacho do Ministério da Saúde pede que não seja mais utilizado a expressão violência obstétrica em documentos de políticas públicas. No documento, o Ministério da Saúde diz que estratégias estão sendo tomadas para que o termo violência obstétrica não seja mais utilizado e que também esse termo é inadequado e prejudica os profissionais que cuidam das mulheres na hora do parto. Vários órgãos, como a própria Defensoria, não aceitaram a anulação do termo e enviaram uma nota de repúdio. A Defensoria se manifestou já através da rede, né, do site, que é contrária a esse posicionamento do Ministério da Saúde, mesmo porque o termo violência obstétrica faz com que a classe que atende essas pessoas, que é a classe médica, de enfermeiro, os profissionais de saúde que atendem essas pessoas, reconheçam o que é violência obstétrica, porque muitos nem reconhecem, né, o que é, e a própria mulher reconhece que está sofrendo a violência obstétrica. Essa expressão ganhou força principalmente por causa das leis que amparam as gestantes durante o parto. Em fevereiro deste ano, um vídeo viralizou nas redes sociais, em que na hora do trabalho de parto, uma mulher foi agredida pelo médico na maternidade Balbina Mestrinho, zona sul de Manaus. O registro foi feito em 2018. O Comitê Estadual de Prevenção e Combate à Violência Obstétrica do Amazonas também se manifestou sobre a mudança. A coordenadora diz que isso pode trazer consequências negativas às mulheres. A grande preocupação do comitê e dos conselhos que se manifestaram é a gente, de alguma forma, esvaziar a experiência das mulheres. Esse é um lugar de fala delas, das pessoas que viveram a violência obstétrica. A violência obstétrica não é só um conceito teórico. A violência obstétrica é uma marca que às vezes pode significar a perda de um filho, a perda de uma família, a perda da vida sexual, a perda da alegria para viver. Só no comitê são cerca de 80 denúncias desse tipo de violência. A preocupação não é apenas com a mudança do termo, mas também porque muitas mulheres passam por essas situações e nem sabem que são vítimas. A gente não está batalhando para reduzir violência obstétrica sem nenhuma finalidade científica ou sem nenhuma intenção dura nos serviços de saúde. Violência obstétrica produz dor, sofrimento e também produz morte. E a gente precisa evitar isso, isso é nossa responsabilidade. Em nota, o Conselho Regional de Medicina do Estado do Amazonas reafirma o posicionamento do Conselho Federal de Medicina. O Conselho diz que o uso dessa expressão agride a comunidade médica e que o uso do termo violência obstétrica é pejorativo. Para mim, particularmente, uma polêmica totalmente desnecessária, levando em consideração que, em vez de tentar coibir o uso do termo violência obstétrica, a preocupação seria evitar que a violência obstétrica continuasse acontecendo nas maternidades como acontece com tantas frequências. É muito provável que você de casa tenha sofrido ou saiba de alguém que sofreu a violência. E comentar isso, falar que isso existe, não é denigrir a imagem de um profissional, é alertar para uma situação que existe, infelizmente, que
precisa ser revista, né? Eu, particularmente, tenho expectativas maravilhosas em relação ao parto que vou ter daqui a alguns meses. E de pensar que algo como essa situação pode acontecer é de fato assustador. Agora, não usar o termo não significa que isso não possa acontecer. É preciso que tenha uma consciência de profissionais, de toda a equipe médica, que possam intervir, né? Se um estiver cometendo excesso, o outro possa intervir diante disso. Para mim, a preocupação do Ministério deveria ser essa: se preocupar com a qualidade do atendimento e não necessariamente mudar um termo se ele continuar existindo, se a violência continuar existindo dentro das maternidades públicas e particulares. E o Instituto de Cirurgia do Estado do Amazonas, empresa que presta serviços de saúde ao governo do estado, encerrou ontem a paralisação e retomou as cirurgias suspensas no pronto-socorro 28 de agosto, serviços de pronto atendimento e no Hospital Adriano Jorge. Mas o Instituto alega que ainda restam pendências dos meses de outubro e novembro de 2018 e também de 2016 e 2017. A Secretaria de Saúde confirmou que as cirurgias já estão normalizadas. Sobre os pagamentos, a Suzane informou que somente este ano o ICEA já recebeu mais de 20 milhões de reais pelos serviços prestados e que tudo está em dia. A Secretaria disse ainda que a prioridade é pagar o exercício atual e que o restante da dívida de gestões anteriores vai ser negociado com a retomada do equilíbrio financeiro do estado. E daqui a pouco a gente traz as vagas de emprego disponíveis nos postos dos Cines para hoje. Se você estiver desempregado, fique atento que daqui a pouquinho a gente traz essas dicas para você. Você também vai saber por que o hotel mais famoso da cidade, lá na Ponta Negra, o Tropical Hotel, fechou as portas. Na nossa interação ao vivo com a Rádio FM Um Dia. É um instante só, eu volto já já.